Seja muito bem-vindo aqui, mais uma live Inglês com Coaching, a live número 10. E o tema de hoje é esse que está escrito aqui, claro. Mas antes de começar, eu queria me apresentar, porque sempre tem gente nova chegando. Eu me chamo Caio Izel, eu sou professor de inglês. Também sou coach de aprendizagem, e aí que entra a parte do coaching ajudando no inglês, porque aqui no Brasil é impressionante. Parece que o brasileiro ele já vem com trauma embutido de, eu acho que eu não vou conseguir falar inglês, eu sou muito velho pra isso, eu já tentei outras vezes e não consegui. Então, parece que é algo muito de ruim empurrando toda hora o adulto brasileiro, que ele fica incapaz, ele se torna um adulto incapaz. Ele acha que não consegue, então por isso que existe a parte do coaching de idiomas para ajudar. Mas é coaching de verdade, não é aquilo de fique rico não, tá? Não é nada de palestra. Então é o seguinte, sobre o que vai ser essa live aqui? Essa live é 7 passos para aprender inglês com a ajuda da internet. Sim, a gente tem 7 passos básicos para se aprender inglês com a ajuda da internet. E é possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Eu queria contar uma pequena história aqui sobre isso, porque hoje os alunos comprovam isso. Os alunos do CCI comprovam isso. Os alunos do ICC também comprovam isso, que é um outro curso de inglês de uma outra professora que utiliza a minha metodologia. E já está comprovado, já está mais do que comprovado. Então é só perguntar dos próprios alunos que estudam com a gente, é só verificar em algum depoimento que eu já tenha postado aqui no Instagram, aqui no Facebook, no YouTube. Então, é um fato isso, é um fato que dá para aprender inglês com a ajuda da internet. Só que é o seguinte, eu queria contar onde que isso começou, onde que esses 7 passos, de onde eles surgiram, né? Porque é o seguinte, eu dava aula de inglês em escolas de inglês, era coordenador pedagógico, já fui diretor comercial também, muita gente já sabe disso, algumas pessoas ainda não sabem disso, mas o fato é que chegou um momento que eu precisei sair da escola de inglês para cuidar da minha avó, que a família disse que ela estava com mal de Alzheimer e realmente ela começou a me esquecer de mim. Ela não esquecia dos outros parentes, mas de mim ela esquecia. Então, muita coisa veio acumulada ao mesmo tempo. O fato da doença da minha avó, o fato de eu não estar conseguindo trabalhar direito, estava na época com ansiedade, o corpo formigava. Então, era um ambiente que eu não queria mais ficar, de alguma forma. Eu gostava muito, mas eu não queria mais ficar no mesmo ambiente. Então, tudo veio ao mesmo tempo. E eu pedi demissão e comecei a dar aulas particulares, poucas aulas particulares. Eu ainda tinha uma grana para me manter durante um tempo. E aconteceu isso. E nessas aulas particulares, eu comecei a dar aula particular especificamente para uma cantora. E ela queria saber o que ela estava cantando. Porque como ela queria participar de competições, ela queria emocionar na hora de cantar. Quando ela estava só cantando, tipo, reproduzindo as palavras, achando que estava mais ou menos certo, e realmente estava mais ou menos certo, ela não conseguia emocionar. Ela simplesmente estava, fazendo barulho com a boca afinada. E a letra estava certinha, mas parece que faltava alguma coisa para emocionar. E era justamente ela saber o que ela estava cantando. Então foi daí que surgiu a ideia de, lá na época, em 2018, de aprender inglês com música. Essa era a minha primeira ideia de trabalhar com inglês pela internet. Inglês com música. Só que é o seguinte, eu não achava tão efetivo assim inglês com música, porque nem toda música ensina inglês. Porque quando a gente pensa em inglês com música, a gente pensa, qualquer música que a gente pegar, a gente vai aprender inglês. É música antiga, música fácil, é Backstreet Boys, não é assim não. Não é assim. Porque tem música que tá errado de propósito. E a gente não tem como fugir disso. Não tem como saber se aquela música vai ter algum erro, aquela outra música vai ter um erro. Porque muitas músicas possuem erros. E é de propósito. É pra combinar mais, é pra falar mais fácil. Entendeu? É que nem abreviação de músicas em português mesmo. A gente abrevia pra ficar mais fácil. Os compositores têm a licença poética pra ficar mais fácil. Não é pra ficar mais fácil, mas é pra ficar mais simétrico na hora de cantar, entendeu? Então, acontece isso. Então, eu não queria trabalhar inglês com música, mas existia uma possibilidade sim ali de começar o inglês com música. E eu até comecei a fazer vídeos sobre isso, inglês com música, e dando essa aula particular para essa cantora em específico, eu desenvolvi uma metodologia chamada E7SM, que na realidade eu já fazia isso, só que sem ser pela internet. Quando eu vi que era possível fazer pela internet,
eu meio que criei ali um padrão e eu testei com essa cantora. E ela começou a aprender inglês com isso. E hoje eu vou falar sobre isso, essa metodologia que não é só para quem quer cantar. Essa metodologia que quem quiser aprender a falar inglês consegue. Essa metodologia ela consegue, por exemplo, fazer que você entenda um texto, que você entenda um parágrafo, que você entenda alguma coisa que você ouviu, só com esses 7 passos. E são esses 7 passos que eu queria ensinar. Mas antes eu queria falar o que você não deve fazer se você quiser aplicar esses 7 passos para aprender inglês na internet. É o seguinte, primeiramente você não pode ouvir qualquer coisa na internet e já achar que é verdade. Por exemplo, ouvir uma pequena dica de um professor de inglês, você ouve aquela dica e já acha que é verdade. Até de mim, duvida de mim. Duvida. Testa o que eu estou falando. Verifica se os alunos desse professor ou os meus próprios alunos estão desenvolvendo bem. Então é isso que você não deve fazer, é você ir às cegas e já começar a fazer o que te pedem. E às cegas e já começar a fazer o que estão falando pra você. Então eu faço uma triagem muito grande de todo o conteúdo que eu posto nas redes sociais. Então antes de eu colocar, eu penso muito, entendeu? Tem lives que, por exemplo, tem conteúdos que eu não coloco, porque durante a live eu falei alguma coisa que pode não servir 100% para todo mundo que está assistindo. Então, se eu falo com adultos brasileiros que moram no Brasil sem tempo, tudo que eu falo tem que ser relacionado a isso e tem que ser relacionado ao que o adulto consegue fazer. Então, se um adulto não consegue fazer, eu cancelo o que eu digo. Eu mesmo cancelo, eu nem coloco nas redes sociais. Então, eu tenho essa preocupação de fazer essa triagem antes de chegar aqui e falar sobre algum assunto. Então, se você quiser seguir às cegas o que eu falo, você pode. Sim, pode. Mas, para não cair em descrédito que eu acabei de falar, duvida do que eu tô falando também. É sério. Essa questão de duvidar sobre o que estão falando faz você realmente pensar, colocar a cabeça para funcionar e ver que algumas coisas podem funcionar e outras não podem funcionar, tá bom? Então, até o que eu tô falando, duvida, checa, tá bom? Porque esse exercício vai ser importante para você, porque você vai começar a ouvir as coisas e comparar. Você vai começar a ouvir, vou pesquisar outra pessoa falando sobre isso, vou pesquisar outro professor falando sobre isso, vou fazer uma leitura sobre isso. Então esse senso crítico que você desenvolve vai ser importante para você, porque muito do que os brasileiros aqui no Brasil não conseguem desenvolver de inglês é porque eles ouvem o que um professor fala, tomam como verdade e aquilo vira uma crença. E a gente sabe que quando a gente acredita em alguma coisa, dificilmente a gente tira aquilo da cabeça. Tá bom? E não é só o que o pessoal chama de crença limitante, não. Uma crença limitante, um pensamento que limita. Não só isso, é qualquer tipo de crença. Eu acredito tanto em alguma coisa que quando alguém me fala algo diferente, aquilo que a pessoa me falou de diferente, eu duvido daquilo tanto a ponto de não querer fazer jamais, né? Mas quando você tá mente aberta para ouvir, duvidar e checar, aí sim você vai aprender. Essa é a primeira dica. O que você deve fazer então para aprender inglês na internet? Primeiramente, você aprende esses 7 passos que eu estou te falando. E para qualquer coisa que qualquer professor da internet ensinar, você consegue aplicar posteriormente esses 7 passos. Tá bom? Então, agora eu vou falar que 7 passos são esses, mas eu quero contextualizar. Eu gosto de contextualizar, eu gosto de dar exemplo, eu gosto de explicar de maneira simples, tá bom? O negócio é o seguinte, falar um idioma, de verdade, falar um idioma, deixa eu até mudar aqui, para ficar mais didático, vamos tirar essa linha aqui, vamos tirar essa faixa inferior, vamos colocar isso daqui, vamos colocar logo ali em cima, tudo ao vivo. Seguinte, vamos lá, o tema é esse, os 7 passos para aprender inglês com a ajuda da internet. E para começar, a gente precisa discutir sobre o seguinte: falar um novo idioma. Falar um novo idioma é uma habilidade, assim como andar de bicicleta, praticar esportes, tocar instrumentos musicais. Eu toco violão, por exemplo, é uma habilidade. Dançar é uma habilidade também. Eu não sei dançar, eu nunca quis aprender a dançar. Isso tem a ver com o meu sistema VACAD também, que eu falei isso numa das primeiras lives. E é o seguinte, não é um dom, é uma habilidade.
Ou seja, você não nasce sabendo, entendeu? Você não nasce feito para aquilo. É uma habilidade que você adquire. Tem gente que começa a estudar inglês desde pequenininho. Tem gente que começa a estudar inglês lá para os 10, 11, 12 anos de idade. Tem gente que começa a estudar inglês adolescente, quase adulto. Tem gente que começa a estudar inglês depois dos 18 anos. Mas é uma habilidade. Claro que vai ser mais fácil se você começar mais cedo. Claro que é mais fácil. Não vou ser hipócrita aqui, é mais fácil. Claro que é mais fácil. É como se fosse o seguinte, a bailarina, é mais fácil ela começar mais cedo. E olha que eu nem conheço tanto sobre dança, mas eu garanto que se uma bailarina que começou aos 7 anos de idade, ela tá com 20 anos e alguém que quer começar tem 20 anos, é muito mais difícil quem tá querendo começar com 20 anos. Para querer ser profissional, por exemplo. Mas a boa notícia é que no inglês a gente não precisa ser o mais profissional possível, entendeu? Para ser compreendido. A mesma coisa para andar de bicicleta. Se você começou criança a andar de bicicleta, tentar andar, você aprendeu, pronto, você sabe. E quando alguém que é adulto tenta começar a aprender a andar de bicicleta, vai ser um pouco mais complicado, claro que vai ser. Claro que vai ser. Mas é o seguinte, falar um novo idioma é a habilidade mais fácil dessa lista que eu falei, de aprender instrumentos musicais, esportes, dança. Por quê? Porque desde pequeno a gente já está treinando. Como assim a gente já está treinando? Porque a gente já fala português. Se a gente já fala português, a gente já treina a habilidade de falar, tá bom? É como se fosse o seguinte, eu toco violão. Eu toco desde pequeno, desde os 7 anos de idade. E tempos atrás eu comecei a aprender violino, então eu aprendi violino muito rápido. Eu peguei violino e já estava tocando músicas com 2, 3 meses de violino, porque eu já sabia violão, então meus dedos já estavam meio que preparados pro movimento, entendeu? Então em menos tempo eu conseguia aprender. E a mesma coisa o inglês. A gente já treinou tanto o português que agora é mais fácil aprender o inglês. A gente já sabe muito do português. Então, ao aprender um novo idioma, por exemplo, a gente erra ao querer falar antes de treinar a audição. Isso aqui é um fato, tá? É algo importante, que falar um novo idioma. Erramos ao tentar falar antes de entender. Isso aqui é um fato, todo mundo sabe disso. Não adianta você tentar falar alguma coisa que você não tem referência auditiva, você nunca ouviu na vida e você quer falar aquilo. Não dá. Não tem como. Então, quando a gente era criança, o que acontecia? A gente ouvia conversas a todo instante. E à medida que a gente ouvia mais e mais conversas, a gente aprendia a conversar. A gente demorou anos para isso acontecer. Uma criança conversar de fato, ela demora mais de 2 anos. Ela começa a falar algumas coisas, mas conversar mesmo depois dos 2 anos de idade. Bem depois dos 2 anos de idade. Conversar de verdade. E esse processo, como criança, foi automático. Foi bem automático. Só que é o seguinte, a gente não é mais criança, né? E a gente não tem mais tempo, o mesmo tempo que uma criança tem para aprender inglês. Então, por isso que a 7SM existe, para acelerar esse processo, tá bom? Então, a 7SM, ele é um método, tá bom? Ele é um método fácil. Ele é um método fácil de 7 passos. E esses são os 7 passos que eu vou ensinar hoje. O próprio é 7SM. Então, a 7SM faz parte da metodologia ICCI e serve justamente para acelerar as habilidades ativas. Ou seja, falar inglês é para acelerar isso, tá bom? Então, esse método, ele alinha tecnologia e aprendizado. Essas duas coisas. Tecnologia e aprendizado. Você aprender inglês e você utilizar a tecnologia para aprender. Então, de forma prática, você vai desenvolvendo as 4 habilidades necessárias para o inglês, para aprender inglês, que são, todo mundo já sabe, as 4 habilidades são leitura, a audição, a fala e a escrita. Tá bom? É o LAF aqui, se for pensar em alguma coisa, vamos chamar de LAF. Então, leitura, audição, fala e escrita. E é o seguinte, a leitura e a audição, elas são habilidades passivas. Por que elas são habilidades passivas? Porque a leitura, você não precisa fazer alguma coisa ativamente. Nem a audição, você ouve,
tá bom? É uma coisa que vai entrando. A leitura é a mesma coisa, é uma coisa que vai entrando nos seus olhos e você vai entendendo. A audição é uma coisa que vai entrando na sua orelha, entrando no seu ouvido e você vai entendendo. Simples assim. Então, leitura e audição são habilidades passivas, tá bom? E você precisa entender isso pra gente continuar conversando sobre a 7SM aqui. Então, leitura e audição são habilidades passivas. E é o seguinte, as habilidades passivas, elas se transformam nas habilidades ativas. Quais são as habilidades ativas? É a fala e a escrita. Então, essas são as habilidades ativas. E as passivas se transformam nas ativas. É o seguinte, quando você ouve, você tende a falar melhor. Isso até em português. Quanto mais você ouve, melhor você fala. Então, quanto mais você lê, melhor você escreve. Não sei se você já ouviu isso alguma vez na sua vida, mas é fato. Se você lê bastante, você lê livros com português correto, você vai tender a escrever melhor em português. Então, você lê bastante e você escreve melhor. Se você ouve bastante, você fala melhor. Isso é óbvio. Em português. Em inglês é a mesma coisa, tá bom? Só que no inglês a diferença é que quando você vai estudando, você vai aprendendo e não é tão assim de você ouvir e já começar a falar. Você lê e já começar a escrever. Não é bem assim, porque você está aprendendo a língua também. Aí não tem como exigir. Quer dizer que se eu passar o dia inteiro ouvindo inglês, eu vou começar a falar inglês? Não é assim. Mas hoje eu vou dar uma solução para acelerar o processo, tá bom? Então é o seguinte, as habilidades passivas se transformam em habilidades ativas. E é o seguinte, quanto mais você ouve, melhor você fala, quanto mais você lê, melhor você escreve, só que, como eu falei, se a fala... Na verdade, eu nem falei sobre isso, vou falar agora. Se a fala e a escrita não forem estimuladas, é provável que você só comece a falar e escrever muito tempo depois. Vai ser muito tempo de estudo. Muito tempo de estudo. Como se fosse o seguinte, vamos comparar com uma criança aqui. Aquela criança que ela não precisa falar nada pra ninguém, porque todo mundo já adivinha o que ela quer, ela tende a não precisar falar. Não precisa falar, porque ela só chora, ela só faz uma cara e todo mundo já faz tudo pra ela, então ela não precisa falar. Ela tende a demorar um pouco mais pra falar do que crianças que elas precisam de alguma forma se expressar. Então, as pessoas não estão entendendo o que ela quer, então ela precisa falar mais. Ou então ela está num ambiente social onde tem mais crianças, então ela tende a falar mais rápido por causa disso, porque ela precisa se comunicar. Então, se você precisa se comunicar, você tende a falar mais rápido. Então, é isso que acontece. E o que mais que eu preciso te falar para a gente continuar esse assunto aqui? É que é o seguinte... que se você não estimular essas duas habilidades, você vai começar a falar e escrever depois de muitos anos. Então, sabendo disso, agora vamos lá para 7SM. 7SM, esse método fácil de 7 passos, ele é um acelerador das habilidades ativas. Isso que é o 7SM, que a gente está conversando hoje sobre. Ele é um acelerador das habilidades ativas. Ponto. O que é o 7SM? É um acelerador das habilidades ativas. Então, além de praticar a leitura, audição, fala e escrita de forma plena, o E7SM ele contribui para o aumento da fluência no inglês sem a necessidade de um professor particular. Por isso que é esse tema de hoje, como aprender inglês com a ajuda da internet, os 7 passos. Então, realmente são 7 passos fáceis, onde o primeiro passo... Agora tudo vai começar a fazer mais sentido. Tá? O primeiro passo se chama gramática na prática. Tá bom? O que é o gramática na prática? É o seguinte, a gramática normativa, ela pode ser uma inimiga muito grande sua se você for tentar aprender inglês começando com ela. Gramática normativa, gramática explícita, a gramática de você pegar e estudar classe gramatical ali. Porque o estudo de regras e termos relacionados atrapalha muito no início do estudo. Você está começando a estudar inglês e vai começar a estudar pela gramática, você vai se confundir muito. Então, por isso que a gramática ela tem que ser vista de forma prática. Por isso que eu chamo de gramática na prática esse primeiro passo. E esse primeiro passo é o seguinte, ele consiste em compreensão de textos
e no aprendizado de inglês de forma simples e eficaz. É isso que consiste, compreensão de textos e aprender inglês de forma simples e eficaz. Só que como que isso é feito? Ele é feito por meio de uma aula com explicações fáceis. E onde é que a gente encontra esse tipo de aula? A gente encontra esse tipo de aula no YouTube, tá bom? Então, aula de inglês, texto. A gente procura essa aula de inglês com texto e vai aparecer um monte, né? Vai aparecer um monte. Aí você procura lá no YouTube, vai ter um monte, tá bom? Só que acontece o seguinte, até hoje é um pouco difícil de você encontrar textos em inglês, tipo texto pronto e uma aula de inglês. Você tem o texto e o áudio, é fácil. Agora, o texto com uma aula, você vai encontrar em cursos de inglês. Aí você pode se matricular no curso que você quiser. O que mais tem é curso de inglês hoje em dia. Mas eu decidi criar uma forma barata, quer dizer, uma forma gratuita para você conseguir estudar assim, que é o inglescomcoaching.blog. O que é esse inglescomcoaching.blog? É um blog que eu criei, onde você tem acesso a aulas de inglês, tá bom? Você tem acesso a essas aulas. Escolha o tema da sua aula e tem acesso às videoaulas, áudios e PDFs. Baixe tudo gratuitamente. Então você tem aqui as aulas. Aí, eu quero uma aula de monólogo temático com áudio e tradução. Falei sobre isso na outra live. O texto aqui. Why friends are important in your life. Walking versus running. Aqui. Walking versus running. Então tá aqui. Aqui tem uma aula completa de inglês, onde tem um texto. Esse daqui é o texto. Tem a tradução do lado. Tem o áudio desse texto também. É um nativo falando. Então, dentro desse blog você tem acesso às aulas aí e você consegue estudar dessa forma com gramática na prática. Ou você faz o seu curso de inglês, ou você continua no seu curso de inglês, ou você acessa o blog gratuitamente. Você tem várias opções, tá bom? Mas gramática na prática é uma aula onde você precisa saber o mínimo de... Não o mínimo de gramática, mas entender aquele texto. Você vai entender aquele texto. Que você precise comparar com português, que você precisa entender alguma coisa de uma forma, se você quiser muito gramaticalmente, não recomendo, mas se você quiser, quem sou eu para rejeitar? Eu só estou recomendando você não fazer isso. Por quê? Para não se enrolar, para não se confundir. Se você já está no nível intermediário avançado, tudo bem. Mas no início, não recomendo de jeito nenhum. Tem que ser gramática na prática, ou seja, pequenas explicações para você entender aquele texto, para daí você seguir para os próximos passos, tá bom? Então, gramática na prática é a aula de um texto completo, que nem essa que eu mostrei aqui. Tem um texto completo e aqui tem uma aula de basicamente 40 minutos só sobre esse texto aí. É como se fosse o seguinte, quando você tem... Vamos puxar para música aqui para ficar fácil de entender. Se você quer estudar música por meio de partitura, você não sabe nada de música. Aí você quer estudar música. Aí você começa com a partitura. Aí beleza. Você quer entender como é que funciona a partitura. Você vai passar um tempo estudando partitura, estudando muita partitura. Aí depois você quer aprender músicas. Só que a música não é um pedacinho, a música é um negócio completo. Aí você vai ter que aprender a música inteira, mesmo que você saiba a partitura. Se você não souber partitura nenhuma, você consegue estudar uma música também. Eu, por exemplo... Eu não sei ler partitura. Não sei. Eu não sou músico profissional, claro, né? Mas eu não sei ler partitura. Mas eu consigo pegar uma cifra e tocar uma música. Eu consigo pegar uma tablatura e tocar uma música na guitarra. Eu consigo de ouvido tocar uma música no teclado. E por que eu consigo fazer isso? Porque desde os 7 anos eu venho exercitando. Mas só para exemplificar. Se você quer aprender uma música, você consegue estudar uma música. Você fica estudando aquela música, aprende a cantar aquela música, por exemplo. Quando você for para a segunda música, muito do que você viu na primeira música vai se repetir na segunda música. Quando você for para a terceira música, muito do que você viu na primeira e na segunda música vai para a terceira. Quando você for para a quarta música, isso vai acontecer de novo. Primeira, segunda e terceira, todo o conhecimento que você já adquiriu, você vai conseguir aproveitar na quarta música. E no inglês é a mesma coisa. Você estuda um texto. Então, o conhecimento adquirido naquele texto, você parte para o segundo texto já sabendo muita coisa que vai ser aproveitada no segundo texto. E para o terceiro, e para o quarto, e para o quinto, e para o sexto. E você vai fazer isso com vários textos.
E por pelo menos uns 2 meses, entendeu? 3 meses, 4 meses, 5 meses. Depende do quanto você achar necessário antes de partir para Airplane Trip e para Rocket Trip, que são assuntos de outras lives futuras. Então, é isso que acontece. Você vai aprendendo um pouco, aí aquele conhecimento, alguma coisa daquele conhecimento você vai utilizar no segundo. E depois no terceiro, é igual música. Então você não precisa querer estudar tudo de determinada frase de uma música. Eu quero estudar melisma, porque tem melisma aqui. Eu quero ter afinação, quero fazer melisma, apogeatura, eu quero fazer um ligato, sei lá. Coisas assim em termos de música. É a mesma coisa no inglês. Eu quero estudar o verbo to be inteiro, todos os tempos verbais, e agora eu vou partir para artigo, vou estudar todos os artigos, definido, indefinido, e vou saber tudo de artigo, agora eu vou... Não, você não precisa disso no início. Você consegue ir aprendendo, quando você vai para o segundo texto, frases futuras, você aproveita tudo que você já viu antes, tá bom? Então por isso que é tão efetivo assim o Gramática na Prática, porque você aprende um acervo de palavras, não acervo de palavras, mas acervo de frases. E por que tem que ser texto? Porque o texto, ele traz um raciocínio lógico junto com ele. Já tem um raciocínio lógico ali. Uma pessoa falando sobre um tema, tem que ser um monólogo temático, inclusive. Falei sobre isso na última live. Então, vamos lá. A segunda parte é o seguinte, se chama Writing ou Typing. O que é isso? É você escrever ou digitar. O que seria isso? Vamos pegar uma frase aqui, deixa eu ver, de um monólogo que fala sobre a importância de beber água. E vamos pegar uma frase aqui. Deixa eu ver uma frase qualquer aqui. Vamos lá. Não, deixa eu pegar de um outro tema aqui. Vamos pegar um outro tema. Um tema sobre pertencimento. Por que amigos são importantes na vida? Vamos lá. Deixa eu pegar uma frase qualquer aqui do meio. Relationships evolve and you become friends after a while. Relacionamentos evoluem e vocês se tornam amigos depois de um tempo. Vamos pegar essa frase aqui. Pronto. Então vamos aplicar o E7SM nessa frase. O E7SM ele é feito com o texto inteiro, mas a gente vai pegar só para exemplificar aqui nessa live essa parte, essa pequena parte aqui. Então, que é relationships evolve and you become friends after a while. E aqui tem PDF também, se alguém quiser baixar o PDF diretamente por lá. Um PDF de 14 páginas para essa aula, com a gramática na prática, tudo bonitinho, tudo bem explicado, tá bom? Então, vamos lá. Então, beleza. Fizemos a primeira parte aqui, digamos que teve a aula. Eu não vou fazer a aula aqui dessa parte, mas eu vou exemplificar aqui como que se faz posteriormente. Então, vamos lá. O que a gente faz nessa parte de writing e typing? A gente vai pegar a frase que a gente já conhece e a gente vai simplesmente escrever essa frase. Eu recomendo escrever num caderno, você pegar com a sua mão, escrever mesmo manualmente, porque é importante você fazer isso, porque você está exercitando aquela frase, você está mostrando que você sabe aquela frase só porque você está escrevendo aquela frase e não só digitar. Mas se você quiser só digitar, você pode também. Não manda em você, mas o que eu recomendo é você escrever no seu caderno e depois passar do caderno, escrever no computador ou no celular, num site. E esse site ele tem que ser um site que ele reconhece o inglês, tá bom? E o site que eu mais gosto para fazer isso é o próprio Google Tradutor, tá bom? É porque é o seguinte, a forma escrita do inglês a gente não pode ignorar. Porque a forma escrita ela faz parte do processo de assimilação do conteúdo. Então, se você está escrevendo alguma coisa, significa que você sabe aquele conteúdo. Tem muita gente que ignora isso e deixa para treinar a escrita do inglês depois de anos. Ou então, não quero treinar inglês a escrita não, quero deixar isso para depois. Mas não recomendo isso, não recomendo isso. Porque se você está escrevendo, você está exercitando, significa que você está compreendendo o que você está escrevendo, tá bom? Não é que você vai treinar a escrita porque eu vou escrever. Não, você está compreendendo. Você está simplesmente copiando o que você já sabe.
tá bom? É mais uma forma de você conseguir assimilar um conteúdo, você escrevendo aquilo, tá bom? Então, esse passo ele consiste no seguinte: você copia todas as frases do texto que você estudou, tá bom? Do pequeno texto que você estudou. Aqui eu já coloco por frase no PDF, ó. Então tá aqui, ó, primeira frase, segunda frase, todas as frases do texto. Eu acho que são umas 20 frases aí para você copiar para o seu caderno. Depois que você copiou para o seu caderno, o que vai acontecer? Todas as frases. Você vai pegar frase por frase e colocar lá no Google Tradutor. Você vai escrever, você não vai copiar do PDF, você vai escrever, você vai digitar. Então qual que era a frase? A frase era Relationships evolve and you become friends after a while. O que acontece? Digamos que eu vou errar. Relationship. Vou escrever com um SH aqui. Ele já diz que está errado. Ó. Opa! Em vez disso, tente traduzir essa palavrinha. Relationship. Tá aí, ó. Relationship. A forma certa é com T. Então, na hora de escrever, você já está exercitando a escrita ali. Relationships evolve. And you become friends after a while. And you become friends after a while. Tá bom? Você não precisa da tradução se você fez a aula de gramática na prática, tá? Você não precisa da tradução do Google. Mas se você quiser comparar, os relacionamentos evoluem e vocês se tornam amigos depois de um tempo, tá? É exatamente a mesma coisa. Relacionamentos evoluem e vocês se tornam amigos depois de um tempo, tá? A mesma coisa. De vez em quando o Google vai dar uma tradução diferente, não tem problema. Você vai comparar, é o bom senso. Mas se você fez a aula de gramática na prática, o que conta é a aula de gramática na prática. Então tá aí. Relationships evolve and you become friends after a while. Tranquilo. O que vai acontecer agora? Você já escreveu. Vou fazer isso com uma única frase, tá? Mas a gente faz isso com todas as frases do texto, tá? Beleza. Então a gente vai para a terceira parte. A terceira parte se chama listening only, tá bom? Listening only. Você vai simplesmente escutar. Você vai pegar aqui e ouvir. Relationships evolve and you become friends after a while. Simplesmente você vai ouvir. Relationships evolve and you become friends after a while. Aí você fica ouvindo. Relationships evolve. E fica ouvindo, e fica ouvindo, e fica ouvindo. O que é isso? Depois que você digitou a frase no Google Tradutor, você vai começar a ouvir sem nenhuma interferência. Você fica ouvindo, ouvindo, ouvindo. Quantas vezes forem necessárias até que você se acostume com o som. Tá bom? Porque o Google Tradutor ele vai ler com a pronúncia correta. Se você quiser utilizar outro site, pode. Pode ser o T-Phonetics, por exemplo. Vou até colocar aqui. Existe esse site aqui. Depois essa live vai ficar disponível para esse PDF no blog. Então é só entrar no blog lá e depois baixar. Então tem o Google Tradutor e tem esse site também. A gente pode escrever essa frase nesse site. E esse site também tem a questão do áudio. Vamos ouvir aqui. Não tá saindo o som? Cadê o som? Relationships evolve and you become friends after a while. Essa é um pouco mais robótica a voz, né? Ó. Relationships evolve and you become friends after a while. Relationships evolve and you become friends after a while. E a gente pode trocar velocidade também. Relationships evolve and you become friends after a while. Beleza. Aqui de quebra tem um alfabeto fonético. É uma coisa mais avançada que nessa live eu não vou conversar sobre. Talvez eu fale sobre isso em uma outra live, especificamente sobre alfabeto fonético. Mas é um alfabeto que é um alfabeto internacional, onde você consegue ler o som da palavra em qualquer idioma, Então a gente pega aqui e a gente já sabe qual que é o som. Relationships. Só olhando a gente já consegue entender a pronúncia. É legal para quem é visual, porque a pessoa já enxerga o som da palavra. Beleza. Mas é isso. É para isso que serve essa parte. É você simplesmente ouvir. Você só ouve. Esse passo é só para você ouvir e se acostumar com o som da frase. O próximo passo é
listening and speaking slowly and regular speed. Como assim? É você ouvir e você falar nas velocidades devagar e normal. É isso que acontece. Porque o Google Tradutor no computador e nos navegadores de celular, sem ser no aplicativo, ele tem duas velocidades. Presta atenção. Relationships evolve and you Isso é devagar, essa é velocidade lenta. Agora, Relationships evolve and you become friends after a while. velocidade normal. Ali alterna, lenta, normal, lenta, normal, lenta, normal. E o que acontece nesse passo? Esse passo, depois que você já entendeu o que significa, que você já escreveu no seu caderno, já colocou no Google Tradutor, já ouviu várias vezes e entendeu, agora está na hora de você falar. Agora você já pode falar. Então o que vai acontecer? Você vai ouvir a frase e depois você vai falar a frase junto na velocidade devagar. Relationships evolve and you become friends after a while. Aí você ouve a frase na velocidade normal. Relationships evolve and you become friends after a while. Aí você fala junto na velocidade devagar. Relationships evolve and you become friends after a while. Aí você vai imitar o som, igualzinho, você vai imitar mesmo. Relationships evolve and you become friends after a while. Evolve. Relationships evolve and you become friends after a while. Beleza. Fez isso? Devagar? Já tá num ritmo bom, você tá acertando, você vai começar a fazer isso na velocidade normal. Relationships evolve and you become friends after. Beleza? Relationships evolve and you become friends after a while. Vamos lá. Relationships evolve and you become friends after a while. Relationships evolve and you become friends after a while. Relationships evolve and you become friends after a while. Aí você faz isso várias vezes na velocidade normal, até que você perceba que você está conseguindo falar junto, tá bom? Então é isso que vai acontecer. Você toca no ícone ouvir, em velocidade alternada, então você vai falar junto com a gravação, você vai falar junto com o Google Tradutor. Ou você pode escolher um outro site também. Não tem só esses sites aí, mas eu recomendo o Google, que é mais rápido, mais prático, tem aplicativo, é leve. E deixa tudo salvo. Tudo que você pesquisa no Google fica salvo lá. Se você quiser repetir alguma frase que você já fez, sem problema. Então, é isso que acontece. Aí, desse jeito que eu fiz, você vai fazer. Desse jeito que eu fiz. Você vai ouvir a velocidade normal, falar na velocidade devagar. Depois, você vai ouvir na velocidade devagar, falar na velocidade normal. Você faz isso várias vezes, até que você entra num bom ritmo e velocidade. Aí, o que acontece? Você vai conseguir ir pro próximo passo. Esse passo é o mais legal de todos, na minha opinião. Que esse passo é simplesmente você só falar. Então esse passo é speaking only. Você vai só falar, simplesmente. Você vai jogar a muleta fora, jogar a bengala fora. E nesse passo você vai falar a frase pro Google Tradutor e ele que vai te corrigir. O próprio Google Tradutor que vai te corrigir. Então, você vai tocar no botão de microfone. Tá aqui o botão de microfone. Você vai falar a frase para o Google Tradutor. E se você falar errado, o Google Tradutor vai dizer se está errado. É isso que vai acontecer. E é o seguinte, eu vou pegar aqui meu celular. Vou pegar aqui meu celular, só um instante. Eu vou fazer isso aqui ao vivo, com meu celular. Então tá aqui meu celular, tá aqui meu Google Tradutor no aplicativo e eu vou ler essa frase pro Google Tradutor. Vamos ver se eu vou acertar. Relationships evolve and you become friends after a while. Ah, eu errei. Eu falei involve. Olha só. Relationships involve. Vamos ouvir aqui a palavra certa. Evolve. Evolve. Tá vendo? Evolve. Relationships evolve and you become friends after a while. Agora acertei. Olha só.
Tá vendo? Então, o Google não perdoa. Ele não é aquele tipo de professor que vai passar a mão na cabeça pra falar, tá bonitinho, vamos lá, isso aí, parabéns. Congratulations. Very good. Ele não é esse tipo de professor, o Google Tradutor. Ele é um professor carrasco. Ele é um professor que se você falar errado, ele vai dizer, tá errado. Tá errado. Só que, como ele é um robozinho, você não vai ficar com vergonha do robô. Porque ele não vai te julgar ali. Ele vai falar que você tá errado porque ele é um robô. Mas ele não vai rir da sua cara. O Google Tradutor, ele não vai te julgar. Você não vai ficar com vergonha, que nem numa sala de aula. Tem professor que eu sei, infelizmente ainda existem professores que fazem uma cara assim de você tá falando errado pro aluno e o aluno fica envergonhado. Que ele puxa um monte de coisa que ele já viveu na vida inteira dele, um monte de gente rindo da cara dele quando ele falava inglês. Aquela vergonha de falar, um medo que realmente os adultos têm. Então isso daqui elimina o medo do adulto falar inglês, porque ele vai treinar sozinho e na hora de falar realmente para uma pessoa, ele já vai ter treinado antes, tá bom? Então isso que acontece. Nessa parte é simplesmente falar a frase para o Google Tradutor várias vezes e falando várias vezes você vai se certificar de que você realmente está falando certo. E se você não sabe uma única palavra, é só você pesquisar só aquela palavra sozinha. E você ouve só aquela palavra. Ah, é assim que pronuncia essa palavra. Que nem como eu fiz aqui. Eu falei involve, mas não era involve. Era evolve. Totalmente diferente. Mas só foi possível porque eu fiz todo o processo e cheguei até o 5º passo, onde eu simplesmente falei. Toquei no botão do microfone, falei a frase. Então a correção do Google Tradutor é precisa. Sim, é melhor sistema de reconhecimento de voz hoje no mundo. Atualmente, quando eu gravo quando eu faço essa live aqui, gravo esse vídeo aqui para postar depois também. Então, é levado em consideração pronúncia no Google Tradutor e não sotaque, tá bom? O Google Tradutor, ele não tá nem aí pro sotaque da pessoa. Se a pessoa tem um sotaque abrasileirado, indiano, australiano, britânico, americano, canadense, não. Ele não tá irlandês, ele não tá nem aí. Ele vai ouvir o inglês, a pronúncia correta. Se você errar a pronúncia, ele vai falar, tá errada essa pronúncia. Agora, o sotaque, tanto faz o sotaque. Se você tá falando de forma brasileirada, se tiver com a pronúncia certa, tá tudo bem, tá bom? É isso que acontece nessa parte de apenas falar. Então, é isso que acontece. Você não precisa falar que nem um nativo, mas você precisa falar corretamente. E você pode falar quantas vezes você quiser. Ninguém vai ficar com pressa. Ah, vamos lá, tá passando nosso tempo aqui, fala certo logo. Não tem isso. É no seu tempo. Você que dita o seu ritmo aí nessa hora, porque é com a ajuda da internet. A internet é o seu tempo. Não é um professor ali com você, tá bom? Aí depois tem essa parte aqui que é muito, muito, muito importante. Intonation Practice. O que é Intonation? Vocês perceberam que eu tô com um pouquinho de gripe? Mas tá tudo bem. Intonation Practice é o seguinte. Intonation Practice é prática de entonação, tá bom? Então, Intonation Practice é prática de entonação. O que seria entonação? Vou já falar o que é. Mas eu queria dizer antes que a entonação ela é ignorada em muitos cursos. Sério. Parece que entonação é algo que é tão óbvio que as pessoas nem param para estudar a entonação. O que é a entonação? É o que te diferencia de um robô. Porque às vezes até o robô entona melhor que uma pessoa que está estudando uma nova língua. É você diferenciar os tons das palavras enquanto você fala. Diferenciar os tons das palavras enquanto você fala. Você não está falando de maneira reta. Você não está falando, por exemplo, que aqui tem um controle de ar-condicionado que está na minha mão e ele é branco. Você não está falando dessa forma. Você não está simplesmente falando que nem um padre numa missa. Entendeu? Então, entonação é você realmente fazer isso. Você, em palavras específicas daquela frase, você colocar um tom mais alto ou um tom mais baixo. Dependendo do que você precisa enfatizar. Beleza? Então, isso é feito em português a todo instante. Você pode começar a se perceber. Você pode se perceber. Você não fala igual um robô, sempre na mesma entonação, aqui no mesmo tom. E eternamente você fala no mesmo tom e nada muda, porque isso não existe. Você simplesmente troca a tonalidade das palavras sempre que é necessário. Tá vendo? É uma coisa muito robótica. Então, é isso que acontece. Você vai entonar em diferentes palavras. E como fazer isso no E7SM?
é o seguinte. A gente pega essa frase aqui e a gente pensa nela no seguinte, ó. Relationships evolve and you become friends after a while. Relacionamentos evoluem e vocês se tornam amigos depois de um tempo. O que significa isso? Significa que os relacionamentos evoluem. Não é alguma coisa que evolui, não é outra coisa, é o relacionamento. Relationships evolve and you become friends after a while. Se eu quiser falar, por exemplo, relationships evolve and you become friends after a while, já muda. Relacionamentos evoluem e vocês se tornam amigos depois de um tempo. O que eu quero dizer com isso? Que se os relacionamentos evoluem, vocês se tornam amigos depois de um tempo. Vocês não se tornam inimigos. Vocês não se tornam outra coisa. Vocês se tornam amigos. Então, dependendo da palavra que a gente escolhe entonar na frase, vai mudar o significado da frase. Ou seja, aquelas mesmas palavras têm vários significados aquela frase, dependendo de onde a gente vai fazer a entonação de palavra. E isso é muito importante. Isso diferencia uma pessoa que realmente sabe falar inglês, aquela pessoa que é fluente, que a pessoa fala, caramba, que fluência é essa? Às vezes não é fluência, não. A pessoa está confundida. É que entonação é essa? A entonação é muito importante para a fluência, que o pessoal chama de fluência. Tá bom? Falar inglês e ser compreendido e soar bonito mesmo. Ah, que inglês bonito. Que entonação boa, tá bom? Só que o óbvio, as pessoas não pensam que é entonação. Então, é isso que é prática de entonação. E na hora do E7SM, a gente vai praticar a entonação também. A gente vai pegar aquela frase e vai entonar em diferentes palavras, em todas as palavras possíveis daquela frase. E pronto. Você vai fazer isso e vai ter treinado a sua fala no 6º passo aí. Então, ó, é o seguinte. Relationships evolve and you become friends after a while. Beleza. Agora. Relationships evolve and you become friends after a while. De novo. Relationships evolve and you become friends after a while. O que eu tô errando aqui? Eu tô falando evolve. Evolve. Beleza. Relationships evolve and you become friends after a while. Beleza. Então é isso que acontece. Você vai falando pro Google Tradutor e ele já vai te dando a resposta na hora se tá certo ou se não tá certo. Na hora mesmo. Ah, tá certo. Não tá certo. E com isso você pratica a sua fala, pratica a sua entonação, pratica a sua velocidade, pratica a compreensão antes de chegar na hora de falar, que você só vai conseguir falar se você entender. Se você não entender, você não vai conseguir falar, vai falar errado, tá bom? Então, você precisa dedicar pelo menos um dia da sua semana. Eu sempre indico a terça-feira para fazer isso, sempre a terça-feira. Eu indico segunda-feira, início da semana, você pega um texto novo para você estudar, aí na terça-feira... Um texto novo para estudar não, uma aula de um texto para você assistir essa aula, você aprendeu. Então você começa a ouvir aquele áudio que está disponível junto, e você ouve aquele áudio, vai se acostumando, mas na terça-feira você para só para fazer isso. Para copiar todas as frases para o seu caderno, para passar para o Google Tradutor frase por frase, fazer essa prática com todas as frases desse texto. E aí você vai estar praticando tudo, assimilação. Você vai estar acelerando as habilidades ativas de escrita e de fala também. E para fechar, o 7º passo aqui é você read and record. O que é o read and record? Esse read and record ele é feito, eu indico para fazer isso na sexta-feira da semana. O que é isso? É você ler o texto inteiro, e você gravar num gravador de voz do seu celular aquele texto inteiro. Você lê o texto inteiro e depois você grava e você ouve. Se você não gostou, grava de novo. Ouve. Não gostou? Grava de novo. Não gostou? Grava de novo. Até você se acostumar com aquilo e você compara com o original para ver se está parecido. Sempre compara ao áudio original, tá bom? Porque se você comparar com o áudio original, você vai estar comparando o modelo de sucesso, o modelo fluente. Automaticamente você vai adquirindo fluência naquele texto. E você vai para o próximo texto e fica fluente naquele texto. E no próximo texto, fica fluente naquele texto. Você não precisa saber tudo
mas você precisa saber bem o que você sabe e adquirindo conhecimento aos poucos, novos conhecimentos, tá bom? Então, é isso que eu indico. É isso que eu indico. Então, só colocando um cronograma aqui para quem for baixar o PDF, que é o seguinte: na segunda-feira eu indico o estudo de monólogo temático com tradução, tá bom? Mas eu indico isso pro primeiro, pro segundo e pro terceiro mês, tá bom? Monólogo temático com tradução. A partir do terceiro mês, monólogo e diálogo temático com tradução, tá bom? Mas eu vou colocar aqui gramática na prática. Gramática na prática. Você fazer a aula. Na terça, Tuesday, eu recomendo você fazer o E7SM até o passo 6. Na quarta-feira, eu indico você fazer mirroring, que é você pegar aquele texto e imitar com o áudio original, você ficar falando junto com o áudio original. Tem muitos cursos de idiomas hoje no Brasil que são baseados nisso. Você simplesmente pegar um áudio e ficar falando igual aquele áudio. E você força para falar na mesma velocidade, falar igual. Isso se chama shadowing para essas pessoas. Eu não gosto de chamar shadowing porque shadow é uma sombra e a sombra nunca é igual ao objeto. Nunca é igual. Eu gosto de mirroring, porque mirroring é o espelhamento. É você realmente espelhando aquilo que está aparecendo. Então, é você pegar aquele texto da semana e você ficar ouvindo e falando ao mesmo tempo na quarta-feira. Isso que eu indico. Na quinta-feira, Thursday, eu indico Vocabulary Leap. É você pegar o texto que você já estudou e você aprender palavras novas, pesquisar palavras novas na internet para acrescentar no texto que você já sabe. E na sexta-feira, eu indico o Read and Record. Read and Record. Ou seja, você parar para ler, gravar e ouvir. Você lê, grava e ouve, tá bom? Então, isso daqui é um cronograma padrão, que é o primeiro cronograma que eu ensino para os alunos do CCI, no curso ICCI, o curso de inglês com coaching Caisel, e no ICC também, que é o da Camila, Teacher Camila, English com Cami, que é só para mulheres, inclusive, bem legal. Então, é o mesmo cronograma que a gente utiliza. Então, esse cronograma é um cronograma que está fazendo muitos alunos aprenderem inglês de forma muito rápida, tá bom? Então, e é o seguinte também, o aluno sem vergonha, aquele que não tem vergonha, é o que consegue fazer isso. Então, se você já consegue fazer isso, já pode ser considerado um sem vergonha, que não tem vergonha. Se você não faz isso, você é sem vergonha com hífen. Ou seja, não tem vergonha na cara. Aquela pessoa que quer aprender inglês, mas não está fazendo por onde, está sendo sem vergonha, entendeu? Agora, para deixar de ter vergonha, você começa a aplicar isso daqui. Estuda um texto na segunda. Se você quiser tudo bonitinho, existe o curso ICCI, existe o curso ICCI. E de vez em quando eu abro turmas novas e inclusive, se você está vendo isso na semana que eu estou postando, hoje é dia 20/10 de 2020. E no dia 9/11 vai ter uma turma nova do ICCI. Então faz muito tempo que eu não abro turmas, então vai ter uma turma nova, tá bom? Porque no ICCI, os CCI são os alunos shameless. Ou seja, quem já chega no segundo estágio do CCI é shameless. Ele não tem vergonha, mas é em inglês já, tá bom? Então são esses 3 estágios do aluno de inglês. O estágio 0 é o sem vergonha, que não tomou vergonha na cara ainda, que não reconhece, que não sabe inglês e tá brincando com a vida, porque sabe que o inglês vai mudar a vida dela e fica enrolando. É o sem vergonha com hífen. Depois é o que começa a estudar. Pode ser de maneira gratuita, pode ser iniciando um curso. Ele perdeu a vergonha. Ele está no primeiro passo. Agora existe o shameless também. Shameless é aquele que realmente está aprendendo inglês. E tudo isso para até alcançar o aluno fluent, tá bom? Mas é uma conversa para outro dia,
Tá bom? Primeiro você tem que ser sem vergonha para poder a gente conversar sobre as outras coisas. Para ser shameless, por exemplo. Então, é isso. Então é isso que você precisava saber sobre o E7SM. Esse método de 7 passos fáceis que ajuda adultos do Brasil inteiro a se tornarem fluentes em inglês. Então essa foi a Live 10. E a gravação da Live 10, que você provavelmente está assistindo a gravação da live. Essa live foi muito unilateral. Eu realmente estou passando esse conteúdo porque é importante. Teve pouca interação aqui, quer dizer, não teve muita interação aqui. Eu de vez em quando estava só olhando para o chat e tal. Mas é isso. É isso. Que você tenha aprendido muito hoje. E até a próxima aula ou até a próxima live.